considerarmos as suas origens civilizacionais mais remotas, por volta do século XX a.C., como o início desta civilização, e a sua conquista por parte do Império Romano no século II a.C., podemos concluir que a história da Grécia se prolongou por cerca de 1800 anos. Para considerarmos esta larga história, costumamos dividi-la por etapas ou períodos. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Como o nome indica, o período pré-homérico foi o período anterior ao famoso poeta Homero e é aquele a que este se refere nos seus poemas. Teve início por volta do século XX a.C., com o surgimento das primeiras civilizações em território grego, e acabou por volta do século XII a.C., com a invasão da Grécia por parte dos povos dórios, também conhecidos por Heráclidas, ou seja, filhos de Hércules. Foi durante este período pré-homérico que a maioria dos acontecimentos narrados na mitologia grega tiveram lugar, incluindo os 12 trabalhos de Hércules e a Guerra de Troia. É também de destacar o aparecimento de duas grandes civilizações no território grego, a civilização minoica e a civilização micénica. A civilização minoica terá surgido na ilha de Creta por volta do ano 2600 a.C. e pelo facto de se ter restringido à ilha de Creta, é também conhecida por civilização cretense. Pouco se sabe sobre esta civilização, pois os registros arqueológicos são bastante exíguos e a sua escrita, denominada Linear A, ainda não foi totalmente decifrada. Sabe-se que foi bastante florescente no que toca à arquitetura, à escultura e à pintura, como atestam os vestígios arqueológicos, podendo-se estabelecer uma continuidade com a posterior civilização grega clássica. A civilização minoica entra nos registros mitológicos através de mitos, como o do labirinto do Minotauro e o de Ícaro, bem como pelo seu lendário rei Minos. Na verdade, esta civilização foi assim batizada em homenagem a esta mítica figura, logo após ter sido descoberta em 1900 pelo arqueólogo Arthur Evans. Relativamente ao rei Minos, que deu o nome à civilização, hoje sabe-se que não era uma pessoa específica, mas o nome dado a todos os reis desta civilização, Minos. Não se sabe ao certo o que terá posto fim à civilização minoica, apontando-se como hipótese provável a erupção do vulcão perto do ano 1450 a.C., na atual ilha de Santorini, presentemente extinto, seguida de uma consequente conquista por parte da civilização micénica. A civilização micénica desenvolveu-se na parte continental da Península Balcânica a partir do século XVI a.C. A maioria da sua história envolve-se mitos e lendas, como a da Guerra de Troia. Se considerarmos a maioria dos heróis mitológicos como pessoas reais, tais como Hércules, Aquiles, Ulisses, Teseu ou Jasão, todos eles terão vivido neste período, habitando esta civilização. A civilização micénica ganhou o seu nome a partir da cidade de Micenas, referida nos poemas clássicos como a mais florescente deste período. Durante muitos séculos se pensou que era uma cidade lendária, contudo as suas ruínas foram descobertas em 1874 pelo arqueólogo Heinrich Schliemann, o mesmo que anos antes havia descoberto a cidade de Troia. Entre os pólios encontrado conta-se a máscara de Agamemnon, em homenagem ao seu mítico rei presente na Ilíada. Não se sabe muito bem o que terá posto fim à civilização micénica, mas mais uma vez junta-se o mito às descobertas arqueológicas e atribui-se às invasões dos povos dórios, nos séculos XII e XI a.C., frequentemente referidos na mitologia como os Heráclidas, os filhos de Hércules. A conquista da Grécia pelos dórios põe fim ao período pré-homérico. O período homérico, séculos XII ou VIII a.C., é a época histórica em que se crê ter vivido o famoso poeta Homero, responsável pela escrita dos poemas Ilíada e Odisseia, os dois mais famosos poemas clássicos, embora atualmente se creia que também esta figura não tenha passado de uma lenda. Do ponto de vista político, o período homérico equivale a uma idade das trevas na história da Grécia, sendo esta dominada pelos dórios, culturalmente inferiores às antigas civilizações do período anterior. O seu fim é balizado pelas transformações políticas que puseram fim aos antigos grandes reinos, dando lugar a um poder centralizado das cidades, as novas cidades-estado, as futuras polis de que iremos falar. O período arcaico, séculos 8 a 6 a.C., equivale a uma espécie de renascimento na cultura grega, onde começam a florescer novas manifestações artísticas. O seu nome é dado em função do período seguinte, o período clássico. Foi durante o período arcaico que se criaram as bases para a civilização florescente que vamos encontrar mais tarde no período clássico, nomeadamente a grande diáspora grega por todo o Mediterrâneo e o reforço do centralismo das cidades-estado. O período clássico, séculos V e IV a.C., será aquele a que daremos profundo destaque nas aulas seguintes, sendo o período onde a Grécia atinge o seu maior esplendor. É portanto o período em que a cidade de Atenas, na Ática, se torna uma cidade florescente, desenvolvendo o modelo político da democracia, enquanto Esparta, a sua principal rival, se torna
a cidade dominante do Peloponeso com o seu modelo político militarista. Os anos finais deste período clássico conhecerão ainda uma grande derrocada da civilização grega com uma destruidora guerra entre as duas cidades mais importantes, Atenas e Esparta. A chamada Guerra do Peloponeso, que trouxe a vitória de Esparta sobre uma Grécia destruída. O golpe final é desferido pela Macedónia através do seu destacado rei, Alexandre III, mais conhecido como Alexandre Magno, ou seja, o Grande, que após a sua conquista principiará a construção do maior império do seu tempo e um dos maiores de sempre, prosseguindo com a conquista da Pérsia, de vastos territórios na Ásia Menor e a conquista do Egito. A Grécia deixa de existir como força política independente, contudo o seu modelo cultural será uma das mais importantes bases deste novo império. Alexandre Magno morreu no ano 323 a.C. e considera-se este ano o ano que pôs fim ao período clássico. Estamos no século IV a.C. O período helenístico teve início no ano 323 a.C. com a morte de Alexandre o Grande e prolongar-se-á por mais século e meio até a anexação da Grécia por parte do Império Romano no ano 146 a.C., portanto, século II a.C. Com a morte de Alexandre, o seu grande império irá ser dividido pelos seus grandes generais, Ptolomeu, que herdará o Egito, dando origem ao período ptolomaico que falámos atrás, Cassandro, que por meio de esquemas políticos consegue parcialmente o controle da Grécia e da Macedónia, Lisimaico e Seleuco, para citar alguns. Do ponto de vista político, a Grécia do período helenístico era um grande império decadente, comandado inicialmente por Cassandro. Contudo, o modelo de cultura grega, um dos mais importantes bastiões do Império Alexandrino, havia-se espalhado a todos os territórios conquistados, especialmente ao Egito ptolomaico, a cidades como Alexandria. O nome helenístico provém de heleno, grego, sendo helenístico o modo de cultura dos gregos. Foi durante este período que o modo de cultura e vivência grega se espalhou por grande parte do mundo conhecido. No século II a.C., vai terminar este período com a anexação da Grécia por parte dos romanos. Todavia, também estes estavam largamente influenciados pela cultura grega, vindo a ser os seus principais divulgadores nos séculos vindouros. Seguidamente ao Império Romano, os territórios que compõem a Grécia irão fazer parte de outros grandes impérios, tais como o Bizantino, seu descendente direto, e o Império Otomano, que mais tarde se converterá na Turquia. Só vindo a aparecer o país que nós hoje conhecemos, com a sua capital em Atenas, em 1832, com a sua independência face aos turcos. Ora, vamos então ver o nosso resumo. A Grécia situa-se no extremo sul da Península Balcânica, no sudeste da Europa. A sua antiga civilização perdurou por cerca de 1800 anos, podendo ser dividida em vários períodos. Durante o período pré-homérico, subsistiram duas grandes civilizações, a civilização minoica e a civilização micénica. Contudo, estas irão desaparecer no final deste período com as invasões dóricas. Nos seguintes períodos da sua história, a Grécia vai desenvolver uma importante civilização que se tornará um modelo de referência para todo o mundo conhecido. Os territórios que compõem a Grécia irão seguidamente fazer parte de grandes impérios, como o Romano, o Bizantino e o Otomano. O atual país só passou a existir a partir do ano de 1832, com a sua independência face ao Império Otomano.